As mãos de João J. da Silva, calejadas por 50 anos de graxa e aço, não tremeram ao tocar a fria superfície do motor que desafiava uma nação. A bordo da fragata Independência, o orgulho da frota, o silêncio era o inimigo. Um silêncio pesado que custava milhões por dia e corroía a moral da tripulação. Ao seu redor, a nova geração de engenheiros navais o observava com uma mistura de pena e desprezo. Eram jovens de uniformes impecáveis, armados com tablets e diagnósticos digitais que nada revelavam. Jota, com suas roupas de trabalho simples e um rosto marcado pelo tempo e pelo sol, parecia uma relíquia de outro século. O comandante Ricardo Pinheiro, líder daquela equipe, aproximou-se com um sorriso forçado, a personificação da arrogância moderna. Para ele, aquele veterano negro, tirado de uma obscura oficina de barcos em Angra dos Reis, não era uma solução. Era apenas o último ato desesperado de um almirante sentimental. O comandante Ricardo Pinheiro gesticulou em direção a uma tela holográfica que flutuava no ar, exibindo gráficos complexos e indecifráveis para um leigo. Senhor Silva, como pode ver, todos os nossos sistemas reportam status verde. As simulações quânticas não apontam qualquer anomalia. Rodamos diagnósticos da classe ômega por 72 horas seguidas. A sua voz era polida, mas carregada de uma condescendência cortante. Ele tratava Jota não como um especialista, mas como um avô curioso que precisava de uma explicação simples para não se sentir excluído. João apenas assentiu, seus olhos profundos não focando nos dados brilhantes, mas na imensa massa de metal inerte à sua frente. Ele sentia o cheiro do ar, o frio anormal do ambiente, a ausência de uma vibração sutil que apenas alguém com intimidade com máquinas poderia perceber. Sua calma era um insulto silencioso à ansiedade e ao fracasso daquela equipe de elite. Ignorando completamente os gráficos e o discurso técnico de Pinheiro, Jota tirou do bolso um velho estetoscópio de mecânico, o metal gasto brilhando sob as luzes de LED da sala de máquinas. Um riso abafado escapou de um dos jovens engenheiros, rapidamente silenciado por um olhar severo de Pinheiro. O comandante cruzou os braços, a paciência visivelmente se esgotando. Senhor, com todo o respeito, não creio que uma ferramenta do século passado possa nos ajudar aqui. Estamos lidando com um sistema de propulsão de plasma confinado magneticamente. Jota não respondeu com palavras. Ele apenas se curvou, colocando o diafragma do estetoscópio contra o coração de aço do motor e fechou os olhos. Ele não precisava de computadores para conversar com a máquina. Ele precisava apenas ouvir sua dor. O segredo sussurrado em uma linguagem que apenas ele ainda se lembrava como falar. Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Longe das luzes frias da fragata, a vida de João da Silva tinha um ritmo diferente, marcado pelo sol e pela maré de Angra dos Reis. Sua oficina, um velho galpão de madeira que cheirava a maresia, cedro e óleo de motor, era seu santuário. Ali, ele não era uma relíquia, mas um mestre. As ferramentas não eram peças de museu, mas extensões de suas mãos, cada uma com uma história. Ele consertava os motores das traineiras e barcos de pesca locais, não por necessidade, mas por amor ao ofício. Encontrava uma satisfação profunda em devolver a vida a um motor cansado, em ouvir o ronronar suave de um trabalho bem feito. Era um mundo tátil, honesto, onde o resultado de seu esforço era imediato e inquestionável. Ninguém ali duvidava de sua habilidade, pois suas mãos traziam de volta o sustento daquelas famílias, uma maré de cada vez. Em Angra, Jota era uma figura de respeito. As pessoas o cumprimentavam com um bom dia, chefe, um aceno à sua antiga patente de suboficial-chefe da Marinha. Era um carinho genuíno, mas superficial. Eles viam o veterano condecorado, o homem que serviu seu país com honra por mais de 30 anos. Conheciam as histórias de patrulhas na costa, os resgates em ressacas, as medalhas guardadas numa caixa de madeira polida. O que não conheciam era o gênio silencioso que habitava por trás do uniforme. Não entendiam que a maior contribuição de João não estava nos atos de bravura,
mas na sua capacidade quase sobrenatural de entender a alma das máquinas. Para a cidade, ele era um herói da Marinha aposentado. Para a instituição que ele deixou para trás, ele era uma memória competente, mas convenientemente esquecida. Essa lacuna entre percepção e realidade era a fonte de sua melancolia serena. J não era um homem amargo. A amargura era um combustível inútil que apenas corroía o motor da alma. Mas havia uma tristeza quieta, a dor de um artista cuja obra mais complexa nunca foi verdadeiramente compreendida. Ele se lembrava das inúmeras vezes em que seus diagnósticos intuitivos, baseados em sons e vibrações, foram recebidos com ceticismo por oficiais mais jovens recém-saídos da escola naval. Eles precisavam de dados, de gráficos, de provas impressas. Ele oferecia sabedoria. Foi aplaudido por consertar o que quebrava, mas ignorado quando tentava explicar por que quebrava. Cansado de lutar contra a burocracia e a falta de visão, ele escolheu a paz do anonimato, preferindo ser um mestre em seu pequeno mundo a ser um profeta ignorado no grande. Sua jornada na Marinha do Brasil começara com o fascínio de um jovem pelo poder e pela precisão. Um rapaz negro, vindo de uma cidade onde as oportunidades eram tão limitadas quanto a linha do horizonte, encontrou no coração pulsante dos navios um propósito. Enquanto outros sonhavam com o passadiço de comando, ele se apaixonou pela praça de máquinas. Aquele labirinto de tubos, pistões e caldeiras não era um lugar sujo e barulhento para ele. Era uma catedral de poder, uma sinfonia de movimento orquestrado. Ele aprendeu a linguagem do vapor, do diesel e, mais tarde, da propulsão a gás, não apenas pelos manuais, mas sentindo, ouvindo, tocando. Sua pele se tornou um sensor mais preciso que qualquer equipamento. Seus ouvidos, um analisador de espectro mais sofisticado que qualquer software. Com o passar dos anos, sua competência se tornou lendária, mas sua genialidade continuou a ser uma anedota. Ele era o velho J, o homem que podia dar um tapa em um console e fazê-lo funcionar. Era visto como um amuleto de boa sorte, um mecânico com um dom, mas nunca como o engenheiro brilhante que realmente era. Suas promoções vieram, as medalhas se acumularam, mas ele sempre sentiu a presença de um teto invisível. Não era um teto de raça ou patente, mas um de paradigma. A Marinha estava se apaixonando pela tecnologia digital, pela limpeza dos diagnósticos de computador, e desconfiava cada vez mais da sabedoria suja e analógica que J representava. Ele era o passado, e o futuro pertencia aos homens, como o comandante Pinheiro. As mãos de João contavam a história que sua boca raramente verbalizava. Era um mapa de cicatrizes finas, de calosidades polidas pelo uso, de unhas permanentemente manchadas de graxa. Cada marca era um problema resolvido, uma crise evitada. Essas mãos sentiram a febre de um mancal superaquecido a tempo de evitar um incêndio. A vibração errática de um eixo desalinhado antes que ele se partisse. A ressonância sutil de uma placa de casco prestes a ceder sob a pressão do mar profundo. Eram as mãos de um cirurgião, de um escultor, de um músico. Carregavam um conhecimento empírico que nenhuma academia poderia ensinar. Uma biblioteca de sensações táteis impossível de ser programada em um algoritmo. Ao tocar o motor silencioso da independência, ele estava lendo o capítulo final de um livro que só ele conhecia. A paz de sua aposentadoria foi quebrada por um telefonema em uma terça-feira chuvosa. A voz do outro lado da linha era familiar, envelhecida, mas ainda carregada de autoridade. Era o almirante Augusto Medeiros, um dos poucos homens que, décadas atrás, teve a perspicácia de olhar além dos métodos de J e ver os resultados. Serviram juntos no antigo porta-aviões Minas Gerais, e Medeiros nunca esqueceu como o então jovem suboficial salvou seu navio de um desastre certo com nada mais do que uma chave inglesa e uma audição apurada. O almirante não ligou com um pedido, mas com uma súplica. Ele descreveu a situação humilhante da independência, o fracasso das equipes de elite, a pressão do comando da Marinha. Ele não pediu pelo chefe Silva, o veterano condecorado. Ele pediu por J, o sussurrador de motores,
A recusa estava na ponta da língua de João. Ele não devia nada àquela marinha que o aplaudiu e, ao mesmo tempo, o descartou. Sua guerra havia terminado. Ele queria apenas o som das gaivotas e o cheiro do mar em seus próprios termos. Mas enquanto Medeiros falava, a imagem da independência, um navio magnífico e silenciado, formou-se em sua mente. Ele não sentia lealdade à burocracia, mas sentia uma afinidade profunda com a própria máquina. Um mecanismo daquela complexidade não merecia ser tratado com a arrogância ignorante de homens que confiavam mais em telas do que em seus sentidos. A decisão de aceitar não foi lógica. Foi o impulso de um mestre artesão que não suporta ver uma obra-prima maltratada. E assim ele fez a viagem. Trocou seu macacão de trabalho manchado de óleo por uma jaqueta limpa, mas não por um uniforme. Ele era um consultor, um estranho. Ao embarcar no helicóptero que o levaria à fragata parada, em alto mar, sentiu o peso do passado e a incerteza do presente. Ele era um fantasma voltando para assombrar a casa que ele mesmo ajudou a construir. Cada quilômetro que o afastava de sua oficina tranquila em Angra o aproximava do confronto que ele evitara por tanto tempo. Não um confronto com um inimigo estrangeiro, mas com o preconceito velado de uma nova era, uma era que havia desaprendido a ouvir. Ele não ia para lá para provar algo aos outros, mas talvez para reafirmar algo a si mesmo, que a verdadeira sabedoria nunca se torna obsoleta. O incidente que traria João J. da Silva de volta ao mundo que ele abandonara começou com um som, não uma explosão, nada tão honesto ou direto. Foi um soluço, em meio a uma prova de mar em águas jurisdicionais brasileiras, sob o olhar atento de observadores do almirantado. O motor da fragata Independência, uma maravilha da engenharia, simplesmente engasgou. Por um instante, o som do coração do navio, um ronronar poderoso e constante, que era a própria definição de força, vacilou. Foi seguido por um silêncio absoluto e antinatural, um vácuo sonoro que se espalhou da praça de máquinas para o passadiço em uma onda de choque. O navio de guerra mais avançado do país, projetado para ser invencível, parou subitamente, à deriva em um oceano indiferente. O orgulho da nação transformou-se em um gigante impotente em menos de 5 segundos. Na praça de máquinas, o caos foi imediato, mas estranhamente silencioso. Alarmes piscavam em consoles, escuros, mas sem emitir som, como se o próprio sistema de alerta estivesse confuso. O comandante Pinheiro, que momentos antes explicava com orgulho a eficiência do sistema, empalideceu. Sua confiança, construída sobre manuais e certificações, evaporou-se. Ele começou a gritar ordens seguindo os protocolos de emergência à risca, mas suas palavras ecoavam sem efeito no vasto compartimento. A tripulação, jovem e treinada para confiar em seus instrumentos, olhava para as telas que mostravam um status perfeito. Todos os indicadores estavam no verde. O motor estava, segundo a máquina, em condição impecável. No entanto, a ausência total de propulsão e o silêncio ensurdecedor contavam uma história diferente, uma história de um fracasso impossível. As primeiras horas se transformaram em um exercício de futilidade tecnológica. A equipe de Pinheiro, considerada a mais brilhante da Marinha do Brasil, conectou todos os diagnósticos possíveis. Eles mergulharam nos códigos do sistema, procurando por um vírus, um bug, uma falha de software que pudesse explicar o desligamento. Não encontraram nada. Reiniciaram o sistema 3 vezes, um processo complexo que levava 90 minutos a cada tentativa, mas o motor permanecia inerte. A frustração começou a azedar, transformando-se em uma tensão palpável. Eles eram mestres de um universo digital, mas o problema era dolorosamente analógico, físico, e estava zombando de sua dependência das telas. O navio, um símbolo de poder, tornara-se uma prisão, de alta tecnologia para seus guardiões. A humilhação se aprofundou com o nascer do sol no segundo dia. A notícia inicialmente contida começou a vazar, e a imagem de uma fragata da classe Independência sendo preparada para ser rebocada era um desastre de relações públicas. Rebocadores da Marinha, mais lentos e antigos, foram enviados para buscar o gigante caído. A bordo, o moral da tripulação desmoronava.
A fé inabalável em sua superioridade tecnológica foi abalada até o núcleo. Sussurros começaram a circular pelos corredores, questionando não apenas a máquina, mas a liderança. O comandante Pinheiro se isolou na sala de controle do motor, seu rosto uma máscara de exaustão e raiva. Cada hora que passava era mais um prego no caixão de sua carreira promissora e um golpe na reputação da invencibilidade naval brasileira. Desesperados, os altos escalões da Marinha decidiram chamar reforços civis. Engenheiros da empresa que projetou e construiu o sistema de propulsão foram transportados de helicóptero para o navio. Eles chegaram com a arrogância de criadores, visitando uma criação defeituosa, carregando laptops especializados e uma certeza de que resolveriam rapidamente o que os militares não conseguiram. Pinheiro os recebeu com um alívio relutante, entregando o comando da operação de diagnóstico. A presença deles era uma admissão tácita de seu fracasso, mas a perspectiva de uma solução superava o orgulho ferido. A tripulação observava com uma esperança renovada, acreditando que os pais do motor certamente saberiam como acalmar seu filho rebelde e silencioso. Mas a esperança durou pouco. Os especialistas civis, após um dia inteiro de análises, chegaram à mesma conclusão frustrante. Não havia nada de errado. Eles realizaram testes de estresse nos componentes de plasma, verificaram os confinadores magnéticos e analisaram cada terabyte de dados de desempenho dos últimos 6 meses. O motor era, em teoria, perfeito. A atmosfera na praça de máquinas tornou-se pesada, quase irrespirável. A arrogância dos civis se transformou em perplexidade e, em seguida, em um medo velado. O problema não era um defeito que eles pudessem consertar. Era uma anomalia que desafiava as próprias leis da engenharia que eles haviam escrito. O motor não estava quebrado. Estava assombrado por um fantasma que nenhum de seus equipamentos conseguia ver. A milhares de quilômetros de distância, no silêncio climatizado de seu gabinete em Brasília, o almirante Augusto Medeiros sentia o peso do fracasso como uma âncora em seu peito. Ele lia os relatórios que chegavam, cada um mais inútil que o anterior. Status nominal, nenhuma falha detectada, sistemas operando dentro dos parâmetros. Eram palavras vazias diante da realidade de seu navio mais caro e poderoso, flutuando inertemente no oceano. As chamadas de seus superiores no Ministério da Defesa eram cada vez menos compreensivas e cada vez mais ameaçadoras. A crise da independência não era mais um problema técnico, era uma vulnerabilidade estratégica que estava sendo observada com interesse por outras nações. Medeiros estava no comando do maior vexame naval da década. Foi nesse momento de pressão extrema, com a carreira pendendo por um fio, que sua mente se rebelou contra o jargão tecnológico e buscou refúgio em uma memória antiga. Ele se viu novamente como um jovem comandante, a bordo da fragata Niterói, em meio a uma tempestade de inverno brutal, na costa de Santa Catarina. Lembrou-se do rosto de um suboficial-chefe, um homem quieto e negro chamado Silva, que o havia abordado no passadiço. J não apontou para nenhum medidor. Ele simplesmente disse que o eixo da hélice estava cantando o canto errado e que iria se partir em menos de 1 hora. Medeiros, um escravo dos procedimentos, quase o dispensou, mas algo na certeza calma daquele homem o fez ouvir. A decisão de reduzir a velocidade e inspecionar o eixo contra o protocolo salvou seu navio e sua tripulação. Essa lembrança, há muito adormecida, emergiu como a única boia salva-vidas em um mar de fracassos modernos. A ideia era absurda, quase insana. Ignorar as centenas de engenheiros de ponta e especialistas para chamar um aposentado que consertava barcos de pesca em Angra. Seus assessores o olhariam com pena. Seus superiores poderiam removê-lo do comando por instabilidade emocional. Mas a lógica e a tecnologia já haviam falhado espetacularmente. O que restava era a intuição, com as mãos trêmulas não de medo, mas de uma estranha e desesperada esperança. O almirante Medeiros pegou o telefone para fazer a ligação mais ilógica e importante de sua carreira. Ele estava apostando tudo em um homem que décadas atrás lhe ensinou que algumas verdades não podem ser medidas, apenas ouvidas.
O som do riso abafado na praça de máquinas não moveu um músculo no rosto de João da Silva. Com os olhos fechados e o estetoscópio pressionado contra o metal, ele bloqueou a zombaria da tripulação jovem. Ele não estava ali para eles. Estava ali para o navio. O comandante Pinheiro, impaciente, aproximou-se e pigarreou. Senhor Silva, o almirante nos deu um prazo. Poderia nos agraciar com sua metodologia? A pergunta era um dardo envenenado com sarcasmo. Jota lentamente removeu o estetoscópio, o silêncio se aprofundando ao seu redor. Ele olhou para o comandante não com raiva, mas com a calma de um professor diante de um aluno teimoso. Estou ouvindo o que vocês se recusaram a escutar, disse ele, sua voz baixa, mas ressoando, mais que qualquer alarme. Esta máquina está com dor e a dor tem uma voz. A resposta de Jota, poética e totalmente anticientífica, fez Pinheiro cerrar os punhos. Dor? Estamos lidando com uma matriz de liga de titânio, não com um ser vivo. Preciso de dados, métricas, algo que eu possa inserir em um modelo de diagnóstico. Em um gesto de desafio, Jota abriu sua pequena bolsa de couro sobre uma caixa de ferramentas. De dentro, ele não tirou um tablet ou um sensor, mas um conjunto de chaves de fenda com cabos de madeira polida, um diapasão de aço e um micrômetro que parecia ter visto mais mares do que qualquer um ali. Um dos engenheiros civis murmurou para o colega. Ele vai consertar um reator de plasma com ferramentas de museu? A zombaria agora era aberta, uma parede de desprezo que isolava o velho artesão. Ignorando-os, Jota caminhou até um painel secundário, longe do coração do motor. Após um momento de observação, ele apontou. Verifique a frequência de energia neste conversor. Pinheiro, com um suspiro teatral, ordenou a um técnico que o fizesse. O jovem oficial conectou um dispositivo e leu os resultados em seu tablet. Comandante, o fluxo de energia está perfeito. Sem flutuações. Frequência nominal. Exatamente como nas últimas 76 horas. Pinheiro se virou para Jota com um olhar triunfante. Como eu disse, nossos sensores são infalíveis. O problema não está aí. Jota não pareceu surpreso ou derrotado. Ele apenas assentiu, como se aquela resposta fosse exatamente a que ele esperava. A máquina estava mentindo para eles, e ele precisava descobrir por quê. Enquanto a tripulação mais jovem trocava olhares de escárnio, um homem mais velho observava das sombras. O suboficial-chefe Barros, um homem cuja pele era tão curtida quanto a de Jota, vira dezenas de comandantes e tecnologias irem e virem. Ele notou que Jota não olhou para o painel em si, mas para o leve zumbido que emanava dele, um som que apenas um ouvido treinado por décadas de barulho de motor poderia isolar. Barros não via um velho senil, via um método que ele não entendia, mas que evocava uma era em que a intuição era tão valorizada quanto os manuais. Silenciosamente, ele decidiu ficar de olho no visitante. Algo lhe dizia que a verdadeira batalha ali não era entre o homem e a máquina, mas entre duas filosofias de conhecimento. A paciência do comandante Pinheiro finalmente se esgotou. Ele se aproximou de Jota com uma postura oficial. Senhor Silva, agradeço sua perspectiva única. No entanto, a partir de agora, para garantir a integridade dos sistemas, o senhor está proibido de tocar em qualquer componente primário ou secundário sem minha autorização expressa. Se tiver uma sugestão, submeta-a por escrito com a devida justificativa técnica e minha equipe a avaliará. Era uma manobra burocrática clara, projetada para neutralizar Jota, transformando-o em um mero espectador. Pinheiro estava reafirmando seu controle, usando os regulamentos como uma arma para marginalizar o único homem que ameaçava sua autoridade. Não competente, mas com uma sabedoria que ele não podia compreender ou medir. A notícia da restrição chegou rapidamente ao almirante Medeiros através de um canal secundário, provavelmente do suboficial-chefe Barros. Em uma videoconferência tensa, o rosto de Medeiros em Brasília era uma pedra. Comandante, qual é o status do consultor que enviei? Pinheiro, escolhendo suas palavras com cuidado, respondeu. Almirante, o Sr. Silva é pouco ortodoxo. Seus métodos não são compatíveis com nossos protocolos de segurança. Ele é uma distração para a equipe. A resposta do almirante foi gélida. Sua equipe e seus protocolos falharam por 4 dias.
A ortodoxia nos deixou à deriva. O Sr. Silva tem minha total confiança. Facilite o trabalho dele, comandante. Isso é uma ordem. A ameaça implícita pairou no ar, e o rosto de Pinheiro endureceu de ressentimento. Desprezado pela equipe de comando, Jota encontrou um aliado improvável. Ele abordou o suboficial-chefe Barros não na praça de máquinas, mas no convés enquanto observavam o mar. Barros, disse Jota, preciso ver as plantas originais do sistema de lubrificação. As de papel, não as versões digitais. Ele sabia que as versões digitais muitas vezes omitiam pequenas modificações ou detalhes considerados obsoletos. Barros hesitou por um momento, sabendo que estava desafiando diretamente as ordens implícitas de Pinheiro. Mas então ele olhou para os olhos de Jota e viu a Satos, mesma seriedade que via nos grandes comandantes de sua juventude. Vou ver o que posso fazer, chefe, disse ele, usando o título com um respeito que Pinheiro nunca conseguiria emular. Com as enormes folhas de papel azulado abertas em uma mesa na oficina do navio, Jota fez algo que confundiu Barros. Ele não estava olhando para o motor principal. Seus dedos nodosos traçavam as linhas finas e esquecidas dos sistemas auxiliares. O circuito de refrigeração da câmara frigorífica, as linhas hidráulicas, do leme de emergência, os drenos de condensado. Ele parecia estar lendo uma história, não um diagrama técnico. Ele explicou em voz baixa que um grande motor como aquele não vive no vácuo. Ele respira, consome e depende de dezenas de sistemas menores. Uma falha catastrófica, ele murmurou. Muitas vezes não começa com um grito, mas com um sussurro em uma sala distante. Ele não estava procurando por uma peça quebrada, estava procurando por um desequilíbrio na sinfonia do navio. Horas depois, ele voltou a Pinheiro com uma nova hipótese. O problema pode estar na viscosidade do óleo lubrificante. Uma pequena queda de temperatura no trocador de calor, talvez não detectável pelos sensores, poderia estar causando o problema. A reação foi de incredulidade. Um dos engenheiros civis riu alto. Isso é termodinamicamente impossível. O sistema de controle de temperatura é autocalibrável. Temos um log de dados de cada microsegundo. A temperatura nunca variou nem meio grau. Pinheiro acenou com a cabeça, com um sorriso de escárnio. Obrigado por sua contribuição, Sr. Silva. Mais uma vez, os dados provam que sua intuição está equivocada. Por favor, não nos interrompa mais. A porta foi fechada em seu rosto, literal e figurativamente. Em vez de recuar, Jota começou a fazer algo ainda mais estranho aos olhos da tripulação. Ele começou a caminhar. Por horas, ele percorreu os corredores de serviço que corriam ao lado do compartimento do motor. Ele não olhava para nada em particular. Em vez disso, ele parava a cada poucos metros, colocava a palma da mão na parede de aço fria e fechava os olhos. Ele sentia as vibrações sutis de outros equipamentos, o zumbido distante dos geradores de emergência, o fluxo de ar nos dutos de ventilação. Para os jovens oficiais que passavam, era a imagem da senilidade, um velho perdido em suas memórias. Eles não sabiam que ele estava, na verdade, mapeando a acústica do navio, construindo uma imagem sônica em sua mente que era mais detalhada do que qualquer holograma 3D. Um jovem primeiro-tenente, recém-saído da escola naval, observava Jota de longe com uma sensação de pena. Toda a sua formação fora baseada na certeza dos dados, na infalibilidade dos sistemas computadorizados. Ver aquele navio, o auge dessa filosofia, derrotado por um mistério, era desconcertante. E ver aquele velho, uma relíquia de uma era de mecânica bruta, sendo apresentado como um salvador, parecia um insulto à sua educação. A presença de Jota não representava esperança para ele. Representava o fracasso de tudo em que ele fora ensinado a acreditar. Ele desabafou com um colega. Eles realmente acham que esse cara com seu misticismo vai conseguir algo que nossos processadores quânticos não conseguiram? Em contraste, na área de convivência dos suboficiais a atmosfera era diferente. Barros havia reunido alguns dos sargentos e chefes mais experientes. O desdém de Pinheiro por Jota havia despertado uma lealdade adormecida neles. Eles eram homens que, como Jota, tinham graxa sob as unhas e uma desconfiança saudável de qualquer coisa
e parecesse perfeita demais em uma tela. Eu me lembro de um chefe no antigo Minas Gerais, disse um deles, que encontrou uma rachadura em uma turbina usando um pedaço de arame e seu ouvido. As histórias começaram a fluir, anedotas de uma sabedoria prática que estava sendo esquecida. Uma divisão silenciosa, mas profunda, estava se formando na tripulação da Independência. Foi durante uma de suas caminhadas solitárias que J encontrou. Em um corredor de serviço pouco utilizado, bem abaixo da linha d'água, ele viu uma pequena mancha escura em uma junta de um tubo de isolamento térmico. Não era uma poça, apenas uma umidade, quase imperceptível. Nenhum alarme soaria por algo assim. Ele se ajoelhou com dificuldade, seus joelhos protestando. Ele tocou a mancha com a ponta dos dedos. Era óleo e estava gelado. Muito mais frio do que deveria estar naquela sessão. Para qualquer outra pessoa, seria uma anomalia insignificante. Para J, aquele pingo de óleo frio e solitário era como encontrar a primeira página de um diário perdido. Era a pista física que ele procurava, longe dos olhos digitais dos sensores. Com a prova em um pequeno lenço, ele confrontou Pinheiro uma última vez. Ele não apresentou uma teoria, apenas a mancha de óleo. Isto veio de um duto de refrigeração secundário, 3 níveis abaixo da praça de máquinas. A temperatura está errada. Pinheiro olhou para o lenço sujo e depois para J com um cansaço que beirava o nojo. Senhor Silva, pelo amor de Deus, o navio mais poderoso da Marinha está paralisado e o senhor está preocupado com um vazamento de óleo do tamanho de uma moeda? O senhor está oficialmente dispensado de suas funções. Vou informar ao almirante que seus serviços não são mais necessários. A humilhação foi total, na frente de toda a equipe de comando. Ele foi publicamente demitido. Em vez de se sentir derrotado, uma clareza fria tomou conta de João da Silva. A humilhação não o feriu. Ela o focou. Aquele desprezo era o mesmo que ele enfrentara durante toda a sua carreira, a mesma recusa em acreditar que a sabedoria poderia existir fora dos parâmetros aceitos. Ele não voltou para seus aposentos. Ele caminhou até um telefone via satélite de emergência em um compartimento silencioso. Ele não estava mais pedindo permissão. Ele estava assumindo o controle. A dor do desrespeito se transformou em uma armadura de determinação. Ele sabia, com certeza absoluta, o que estava errado. Agora ele só precisava de autoridade para provar que todos eles estavam errados. A voz do almirante Medeiros soou preocupada através do chiado do telefone. J não perdeu tempo com reclamações sobre Pinheiro. Sua voz era firme e sem emoção. Almirante, vou precisar de autoridade irrestrita para executar um procedimento de diagnóstico manual no eixo principal da turbina. É um procedimento não regulamentado, um que eu desenvolvi em 1988 a bordo da fragata Niterói para detectar microfissuras por ressonância harmônica. Houve um longo silêncio na linha. Medeiros estava sendo solicitado a apostar não apenas em uma intuição, mas em um método não documentado por um homem que sua equipe no local acabara de declarar incompetente. Do outro lado da linha, o almirante Medeiros olhou para a pilha de relatórios inúteis em sua mesa em Brasília. Cada um deles era um monumento ao fracasso da tecnologia moderna. Ele pensou no jovem comandante que ele fora e no suboficial que salvara seu navio com uma canção. A decisão foi tomada. Você tem carta branca, J, disse Medeiros, sua voz agora ressoando com uma autoridade final. Faça o que tiver que fazer. Ele desligou e imediatamente fez outra chamada. Comandante Pinheiro, a voz do almirante era cortante como vidro quebrado. O Sr. Silva agora tem o comando operacional completo da equipe de engenharia. Sua única função é dar a ele tudo o que ele pedir, sem perguntas. Fui claro? O choque do outro lado da linha era quase palpável. O poder havia mudado de mãos. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo. Ainda tem mais. A ordem do almirante desceu sobre a praça de máquinas como uma mudança de maré. O rosto do comandante Pinheiro passou do vermelho da raiva para o branco do choque. Com a voz tensa, ele se virou para sua equipe atônita e retransmitiu a ordem. O Sr. Silva está no comando. Deem a ele o que ele pedir. Naquele instante, João J. da Silva deixou de ser o velho intruso
e tornou-se o centro de gravidade da sala. Ele caminhou de volta para o motor. Seu passo lento e deliberado não mudou, mas agora cada passo ecoava com uma autoridade que superava qualquer patente. A tripulação, antes zombeteira, agora o observava com uma mistura de medo, ressentimento e uma faísca de curiosidade. O silêncio não era mais de um motor quebrado, mas de uma hierarquia despedaçada. Jota não perdeu tempo com discursos. Ele se virou para o suboficial-chefe Barros, seu único e silencioso aliado. Barros, minha bolsa, por favor, e uma lata de óleo penetrante e um pano limpo. Em seguida, ele apontou para 2 dos engenheiros mais jovens e céticos. Vocês 2, preciso que abram o painel de acesso da carcaça da turbina principal. A chave de torque está na caixa vermelha. Usem a de 3 metros. A ordem era para um trabalho manual, pesado, sujo. Era um teste. Ele não estava pedindo para que consultassem um computador, mas para que usassem os músculos, para que sentissem o peso do aço. Relutantemente, os 2 jovens se moveram para cumprir a tarefa, o som metálico de suas ferramentas quebrando a tensão. Enquanto os jovens lutavam com os parafusos maciços, Pinheiro, incapaz de se conter, deu um passo à frente. Com todo o respeito, senhor, abrir esse painel viola pelo menos 12 protocolos de segurança. O que exatamente o senhor espera conseguir com isso? Sua voz era uma última tentativa de se agarrar aos destroços de sua autoridade. Jota nem mesmo se virou para encará-lo. O protocolo não nos tirou do lugar, comandante, disse ele, a voz calma, mas cortante. Seus manuais falharam. Agora, se não for ajudar, peço que se afaste e observe. Talvez aprenda algo. A repreensão pública foi tão precisa e eficaz quanto um golpe de bisturi. Pinheiro recuou como se tivesse sido fisicamente empurrado, seu rosto uma máscara de humilhação. Com um gemido de protesto, o pesado painel de aço foi finalmente removido, revelando as entranhas imaculadas e complexas da turbina. O interior parecia perfeito, uma obra de arte de engenharia. Ignorando o todo, Jota se concentrou em uma única e massiva cabeça de pistão. Com a paciência de um joalheiro, ele começou a limpar a superfície polida com o pano, removendo qualquer vestígio de poeira ou umidade. Seus movimentos eram precisos, econômicos, cada gesto com um propósito. A equipe inteira se reuniu, formando um círculo tenso. Eles observavam um ritual que não compreendiam, uma forma de engenharia que parecia mais uma arte antiga do que uma ciência moderna. O cheiro de ozônio foi substituído pelo cheiro familiar de óleo e metal. Enquanto limpava, ele finalmente compartilhou sua teoria, falando mais para si mesmo do que para a audiência. Um motor tem um ritmo, uma canção. Vocês procuraram por uma nota errada, um som agudo, uma quebra, mas o problema não é uma nota errada. O problema é o tempo. Um dos percussionistas está fora de compasso por uma fração de segundo, tão pouco que os microfones não percebem, mas o suficiente para que toda a orquestra pare de tocar. A analogia era simples, quase infantil, e por isso mesmo profundamente perturbadora para aqueles homens que confiavam em dados binários. Jota estava sugerindo que a máquina tinha uma qualidade que não podia ser quantificada: o ritmo. Então, o momento que beirava o teatro aconteceu. Jota enfiou a mão em sua bolsa de couro e tirou o diapasão de aço. Um dos engenheiros civis bufou, mas o som foi engolido pela tensão. Jota bateu levemente o diapasão na lateral de sua bota de trabalho e uma nota pura, um lá perfeito, ressoou no silêncio da praça de máquinas. O som era estranhamente orgânico naquele ambiente estéril. Com uma mão firme, ele tocou a base do diapasão vibrante contra a cabeça do pistão que havia limpado. Ninguém respirava. Eles estavam testemunhando um ato de fé, uma fusão de física do século XIX com tecnologia do século XXI. Por um instante, o velho parecia um xamã realizando um feitiço sobre o altar de metal. Em seguida, com a outra mão, Jota pegou a lata de óleo penetrante. Ele borrifou uma camada finíssima e uniforme sobre a superfície do pistão, onde o diapasão ainda vibrava suavemente. O óleo se espalhou, criando um espelho translúcido que refletia as luzes do teto e os rostos ansiosos que se debruçavam para ver. Agora, olhem com atenção, disse Jota, sua voz um sussurro.
Não pisquem. Pinheiro, Barros, os jovens tenentes e os arrogantes especialistas civis se aproximaram ainda mais, seus rostos quase se tocando sobre o motor aberto. Estavam todos unidos naquele momento, pela mesma expectativa, pelo mesmo desejo de testemunhar um milagre ou um fracasso definitivo. No início, nada. A superfície do óleo permaneceu perfeitamente lisa. Um dos engenheiros começou a se endireitar, um sorriso de "eu sabia" se formando em seu rosto. Mas então, o suboficial-chefe Barros, com seus olhos de águia, ofegou. Ali, ele apontou com um dedo trêmulo. Lentamente, como uma escrita fantasma, uma linha escura e finíssima começou a se formar no filme de óleo. Era minúscula, mais fina que um fio de cabelo, e vibrava sutilmente em ressonância com o diapasão. A microfissura, invisível a olho nu e indetectável por qualquer sensor, estava sendo forçada a respirar pela vibração, rompendo a tensão superficial do óleo e revelando sua presença. O segredo do motor foi exposto. Um silêncio total e absoluto caiu sobre a sala. Foi um silêncio diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio da falha, mas o da revelação. O único som era o zumbido quase inaudível do diapasão, que parecia o som da própria verdade. Aquele problema que havia derrotado bilhões em tecnologia e a elite da engenharia naval fora descoberto por um aposentado com um pedaço de aço vibrante e um pouco de óleo. A lógica deles havia sido despedaçada. A prova estava ali, física, inegável, tremeluzindo sob a luz, uma cicatriz no coração de sua máquina, perfeita. Era a vitória da experiência sobre a especificação, da sabedoria sobre a informação. Todos os olhos se voltaram para o comandante Pinheiro. Seu rosto, antes uma fortaleza de arrogância, desmoronou em tempo real. A presunção evaporou, substituída por um choque puro e sem disfarces. Seus olhos se arregalaram, movendo-se da fissura para o rosto calmo de Jota e de volta. A humilhação era tão visível quanto a linha de óleo no pistão. Ele não fora apenas provado errado. Toda a sua filosofia, sua confiança na infalibilidade da tecnologia, sua visão de mundo, tudo fora demolido por um método que ele havia desprezado como sendo voodoo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele foi desarmado, não por uma ordem, mas pela irrefutável realidade. João da Silva não demonstrou um pingo de triunfo. Não havia um "eu avisei" em seu olhar, nem um traço de arrogância. Ele simplesmente observou a verdade assentar-se nos rostos ao seu redor. Ele olhou para Pinheiro, e pela primeira vez, talvez o tenha visto de verdade. Não como um antagonista, mas como um jovem brilhante, que voara perto demais do sol de seus próprios dados, esquecendo que as asas eram presas com cera. A vitória de Jota não era sobre derrotar Pinheiro, era sobre curar o navio. A justiça para ele não era vingança, mas a restauração da harmonia, o retorno da canção correta ao motor. Sua dignidade estava em seu silêncio, um silêncio que agora todos na sala se esforçavam para compreender. Finalmente, foi Jota quem quebrou o feitiço. Ele se endireitou, o corpo velho protestando com um estalo audível, e limpou as mãos no pano. A fissura é o que chamamos de fratura por ressonância simpática, superficial, mas o suficiente para desincronizar a câmara de combustão sob carga total. Ele se virou para a equipe, que agora o olhava como se ele fosse a única autoridade no universo. Barros, você e eu vamos fabricar uma braçadeira de emergência. O resto de vocês preciso dos diagramas de bypass de combustível para isolar este cilindro. Vamos fazer este navio voltar para casa por conta própria. Ele então olhou diretamente nos olhos vazios de Pinheiro e disse com uma calma retumbante: agora vamos ao trabalho. A era da dúvida havia terminado. A era do trabalho havia começado. Sob a direção calma e precisa de João J. da Silva, a atmosfera na praça de máquinas se transformou. Onde antes havia arrogância e zombaria, agora havia um foco silencioso e um respeito relutante. Jota não ergueu a voz. Não deu ordens ríspidas. Ele guiava, ensinava, suas mãos se movendo em conjunto com as dos jovens engenheiros que, horas antes, o ridicularizavam. O comandante Pinheiro, uma sombra de si mesmo,
Movia-se na periferia, entregando ferramentas, lendo medidores quando solicitado, sua autoridade anterior reduzida à de um aprendiz. Ele observava J improvisar uma braçadeira de emergência com uma habilidade que beirava a arte, percebendo que o conhecimento daquele homem não vinha de livros, mas estava gravado em seus ossos. Quando a última porca foi apertada e o bypass de combustível foi concluído, um silêncio expectante caiu novamente. J limpou as mãos e fez um sinal para o painel de controle. Inicie a sequência de ignição. Potência a 20%. Os dedos do técnico tremeram levemente sobre a tela. A sequência começou. Uma série de cliques e zumbidos familiares, mas que agora carregavam o peso da esperança. Por um longo instante, nada. Então, um tremor profundo percorreu o convés, seguido por um som baixo e hesitante, que cresceu em força até se tornar um ronronar constante e estável. Não era o rugido de plena potência, mas era o som da vida. Um aplauso contido e espontâneo irrompeu na sala. J apenas fechou os olhos, assentindo para a música que só ele podia realmente apreciar. A fragata Independência não voltou ao porto, rebocada como um animal ferido. Ela navegou por conta própria. A viagem até a base naval do Rio de Janeiro foi lenta, a velocidade reduzida para proteger o reparo improvisado, mas cada milha náutica vencida era uma declaração de vitória. A bordo, o clima era de introspecção. A tripulação, que testemunhara o drama na praça de máquinas, olhava para J com uma nova reverência quando ele caminhava pelo convés. Ele não era mais o velho excêntrico, era o mestre, o homem que curou o navio com um diapasão. Ele passava a maior parte do tempo em silêncio, observando o mar. Sua presença, uma lição ambulante sobre o valor da humildade e da sabedoria que não se mede em gigabytes. De volta à base, a investigação oficial foi breve. Os dados inocentaram Pinheiro de negligência técnica. A falha era de fato sem precedentes. No entanto, o relatório do suboficial-chefe Barros e os depoimentos de outros membros da equipe pintaram um quadro claro da arrogância e obstrução do comandante. A repreensão foi severa. Pinheiro não foi punido por não encontrar a falha, mas por se recusar a ouvir o homem que podia. Sua transferência para a escola naval não foi uma desgraça, mas uma sentença irônica. Ele foi encarregado de criar um novo curso obrigatório para aspirantes, o fator humano na engenharia, uma análise da sabedoria prática e do diagnóstico intuitivo. A Marinha, em um esforço para reconhecer o feito, tentou condecorar João da Silva com a Ordem do Mérito Naval. Um convite formal para uma cerimônia no comando da Marinha foi enviado à sua pequena casa em Angra. A resposta de J veio em um bilhete curto e manuscrito, enviado ao almirante Medeiros. Almirante, meu prêmio foi o som do motor voltando a cantar. Minha honra foi o trabalho bem feito. Não preciso de mais nada. Respeitosamente, J. A recusa, desprovida de qualquer raiva ou orgulho, apenas cimentou seu status de lenda. Ele não precisava da validação deles, pois sua própria certeza era a única medalha que importava. A história de João J. da Silva e da fragata Independência nunca chegou aos jornais, mas tornou-se uma das mais duradouras histórias de cais da frota moderna. Foi contada em voz baixa nos refeitórios dos navios, nas oficinas de manutenção, nas salas de aula da escola naval. Tornou-se uma parábola sobre os limites da tecnologia e o poder da experiência. Para os jovens oficiais, era um aviso contra a arrogância. Para os suboficiais veteranos, era uma validação de seu próprio conhecimento tácito. O nome J do diapasão tornou-se um código interno para um tipo de gênio que não se pode programar, apenas cultivar através de uma vida inteira de escuta atenta. Quando João da Silva entrou novamente em sua oficina, o cheiro de maresia e cedro o envolveu como um abraço de boas-vindas. Externamente, nada havia mudado. As mesmas ferramentas, os mesmos barcos meio consertados. Mas o homem que voltou era diferente. O lugar não era mais um refúgio de um mundo que não o compreendia. Agora, parecia um reino. Cada ferramenta, cada mancha de óleo no chão era parte de seu legado, a prova de uma vida dedicada a um ofício que, por um breve e brilhante momento,
provou ser indispensável. A paz que ele sentia não era mais a paz da resignação, mas a paz da realização. Ele não tinha mais nada a provar. A melancolia sutil que antes pairava sobre seus ombros havia se dissipado completamente, como a neblina da baía de Angra sob o sol forte. Ele agora possuía uma serenidade completa, inabalável. Naquela noite, ele não se sentou para ler ou assistir televisão. Ele simplesmente ficou em sua varanda, com uma xícara de café nas mãos, e observou as luzes dos barcos na água. Ele salvara um navio de bilhões de reais, mas sua verdadeira conquista foi interna. Foi a confirmação final de que sua vida, seus dons, sua maneira silenciosa de ver o mundo, tinham um valor imenso. A paz que sentia era a de um homem que finalmente se viu refletido no trabalho perfeito de suas próprias mãos. No dia seguinte, um pescador local trouxe um pequeno motor de popa que tossia e engasgava. Ele o deixou na oficina de Jota, dizendo: "Faz sua mágica aí, chefe, João." Sorriu. Ele caminhou até o motor sujo e enferrujado e colocou a mão calejada sobre a carcaça fria. Ele fechou os olhos, não para o mundo, mas para ouvir com mais clareza. Ele se inclinou, sua orelha perto do metal, e começou a escutar. Não havia almirantes, nem comandantes, nem glória. Havia apenas um homem, uma máquina e a conversa silenciosa entre dois velhos amigos. A sinfonia de sua vida continuava, uma nota calma e perfeita de cada vez, na tranquilidade de sua oficina à beira-mar. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?